Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 708, capítulo 20 da influência moral do médium. Já está terminando esse capítulo 20, mas eu acredito que não termine hoje. A questão agora é a questão de número 230. Então, Erasto, ele continua dizendo da seguinte forma: a seguinte instrução, cabelo meu, se me preocupa, meu cabelo está incorporado, mas é assim mesmo, tem dia que ele está bem arrumado. A avó pede para mim assim: passa um sebo nesse sebo, tem cabimento? Passa um sebo, passa um óleo, porque naquela época dela não tinha gel, então ela não conhece gel, porque se ela conhecesse, ela pedia para passar gel. Passa sebo, passa um óleo nesse cabelo. Ah, vó, tem dia que eu me preocupo com isso, vó, mas tem dia que eu não me preocupo com isso não. Mas sabe o que é? Pode parecer um desleixo, mas eu me sinto tão bem do jeito que eu sou. Eu me sinto tão mal quando eu tenho que vestir aquelas roupas de pinguim. É lógico que não vou entrar nessa questão, porque a questão é a 230 do Livro dos Médiuns. Uma vez me convidaram para ser padrinho de casamento. Eu tive que usar paletó e gravata. Meu Jesus amado. Eu não vi a hora que esse casamento acabou para eu poder correr até o carro e me trocar no carro mesmo. Ah, mas de vez em quando pentear o cabelo é bom, né? Vó, não começa não, né? Então, Erasto está dizendo aqui assim, ó: a seguinte instrução deu-nos sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Então, a instrução seguinte agora foi fornecida por um espírito amigo de Erasto, não sei, que eles têm usado muito material desse espírito, né? Tem inserido muitas comunicações no Livro dos Médiuns. Então, vamos ao que esse espírito narrou, né, a Erasto. Então, o espírito diz assim, ó: já o dissemos. Os médios, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. Olha só. Os médios apenas como tais, só secundária influência, pouca influência, secundária, né? Então você sabe o que é secundário, né? Então é a mesma coisa, fazendo uma leve comparação, como um genérico. A pessoa: ah, mas eu não vou tomar esse porque é genérico. Mas por que não vai tomar? É porque é genérico. Mas o outro também é genérico. Muda de caixinha para você ver. É a mesma coisa. Muda só o laboratório. Mas é a mesma coisa. Então, já o dissemos, os médios, apenas como tais, só secundária influência exercem
nas comunicações dos espíritos. O papel deles, o papel dos médiuns, é o de uma máquina elétrica. Olha o papel de um médium, narrado por esse espírito a Erasto. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Então você percebeu, né? Por mais que é secundária a influência do médium, mas percebemos aqui a grandiosidade de um médium. Isso não é para gabar, porque nós temos que entender que todos nós somos substituível. Porque, gente, se nós pararmos para analisar, o único meio, a única forma de nos comunicar com o plano espiritual, a única forma de nos comunicar com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, todos nós que nos encontramos aqui na Terra, o único meio é através da mediunidade. Então, a mediunidade é como se fosse uma ponte. O médium é como se fosse uma ponte. Ao mesmo tempo que nós somos todos substituíveis, ao mesmo tempo, paremos para analisar a importância, a responsabilidade de um médium. Quanto consolo um médium fornece à humanidade através das tuas faculdades mediúnicas, através dos teus dons, a tua audição, a tua vidência, a tua psicofonia, a tua psicografia, a tua pictografia, e por aí em diante vai. Que bênção essa faculdade, a mediunidade. É o único meio que o encarnado possui para entrar em contato com os desencarnados. Não existe outro meio. Você já parou para pensar? Não existe outro meio. Ele é o ponto de comunicação. Então pensemos da seguinte forma. No plano espiritual, algum espírito deseja se comunicar com os teus familiares aqui na Terra. Os mentores espirituais, eles pensam primeiro no quê? Ou melhor, em quem? Eles pensam primeiro no médium aqui no corpo físico. Porque se não existisse a mediunidade, não existiria também as comunicações. Se não existisse a mediunidade, não existiriam as comunicações. Isso está inserido na doutrina dos espíritos. Agora imagine só, mesmo através
das faculdades mediúnicas, esse consolo que nós temos de contato com os nossos entes queridos, nossos amigos, mesmo assim nós ainda sofremos. Imagine se não existisse esse meio de contato. Então, olha só para você ver. O papel deles, do médium, é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos. Transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Aí aqui está comparando as máquinas aqui, né? As máquinas dos despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto. Então pensemos também nos receptores, que chama-se celular. O médium pode ser também considerado, simbolicamente, só para a gente entender, um celular. Analisa só para você ver. Os espíritos não precisam ter o nosso contato aqui no plano Terra. Por exemplo, vou me manifestar lá na Terra através de Carlos Bacelli. Esse é o número que ele tem em mãos para se comunicar através do Carlos Bacelli. Então pense para você ver. Nós aqui no Brasil, não vamos para outros países não. Um amigo quer falar com outro amigo pelo celular, aqui no corpo físico. Ele precisa apenas ter o número do outro. Agora, é tão impressionante essa comparação que se você não paga a conta do teu telefone, ou o teu amigo não paga a conta do telefone dele, a operadora corta a linha. A mesma coisa o médium. Se o médium anda em dia, de acordo com a disciplina dos desígnios das leis divinas, anda em dia, em todos os sentidos, a linha dele intacta. Todo mundo consegue falar com ele. E ele consegue falar com todo mundo. Só que é o seguinte, ele consegue falar com aquele amigo dele ou aquela amiga que paga em dia também a linha do telefone. Porque se não paga, a operadora corta. Agora, o que é andar em dia para a operadora não cortar? Moral, intelecto. Quantos espíritos nós sabemos que os mentores trazem eles até as casas espíritas, mas eles conseguem um contato com o médium apenas uns 30% em 100%, devido ao desequilíbrio do médium. O médium é a ferramenta mais importante na comunicação, na manifestação dos espíritos, tanto o espírito de baixo escalão quanto o espírito mais elevado. De baixo escalão, cabe ao médium conhecimento, disciplina, vivência, experiência, disciplinar o espírito. Cabe ao médium disciplinar o espírito de baixo escalão.
Então, olha a importância do médium. E também, quando é um espírito superior, ele deve estar à altura daquele espírito superior, caso contrário, o espírito superior não se manifesta através dele. O espírito pode até se manifestar através dele, desde que ele, espírito, não encontre um outro médium. Porque se ele, espírito, encontra um outro médium, ele dá preferência ao outro médium e não aquele ali inacabado. Não é? Assim, quando queremos ditar uma comunicação, o espírito continua dizendo. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo. Olha só para você ver como que o negócio é importantíssimo. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Olha só. Não está aí a sintonia? As vibrações? Não está aí a simpatia? Porque os espíritos, eles se manifestam através da simpatia. Eles simpatizam tanto com o lado negativo quanto com o lado positivo. É o semelhante que atrai semelhante. Sabemos que os espíritos inferiores se simpatizam com o médium inferior desqualificado, porque semelhante atrai semelhante. Há ali uma simpatia. E o espírito evoluído se simpatiza também com o médium mais adequado, mais evoluído, mais preparado, mais instruído, mais disciplinado. Não é? Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Então, vejamos aí a influência do médium em todos os sentidos mediante as comunicações. Ou mediante a comunicação, porque não existe as comunicações. Porque a comunicação é uma só. A diferença existe na ferramenta. E nesse caso, a ferramenta é a qual? O médium. Mas a comunicação é uma só. Luiz, não complica não, mas não estou complicando. Acontece que não dá para poder explicar mais fácil que isso, né? Também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo, o mundo visível do mundo invisível. Porque você sabe
que a distância é incomensurável do mundo invisível para o mundo visível, do mundo visível para o mundo invisível. A distância é incomensurável. Porque se pararmos para analisar, vamos ver se você consegue entender por esse lado assim. O mundo espiritual, nós nele nos encontramos. Igual um peixe no aquário. O peixe não usufrui da água. Nós também usufruímos da erraticidade. Nós usufruímos do plano espiritual. O plano espiritual, nós nos encontramos mergulhados no plano espiritual, na erraticidade, como um peixe no aquário, na água. Só que não é pelo fato de nos encontrarmos nestas condições que basta a gente gritar. Joana Dark já está aqui psicografando. Francisco de Assis, ele já está aqui psicografando. Eu estou dizendo esses nomes para não complicar a situação. É lógico que aqueles, médios equilibrados é diferente. Mas você sabia que mesmo todos nós nos encontrando nessa situação, mergulhados nesse aquário, a distância entre nós e a erraticidade ao plano espiritual é muito grande e ao mesmo tempo é muito curta. Isso depende da nossa moral, depende do nosso equilíbrio, da nossa disciplina, do nosso conhecimento. Nós temos o hábito de dizer que entrar em contato com o plano espiritual é o mesmo que você chegar e abrir uma porta da tua casa e entrar no plano espiritual e fechar a porta. Ao retornar, você abre novamente e fecha a porta. É isso, mas há toda uma psicologia por detrás. Uma psicologia que envolve merecimento, envolve conhecimento, envolve se o espírito já não reencarnou, se o espírito sente vontade de entrar em contato com os familiares, se o espírito não foi recambiado para outro planeta negativo, se o espírito ainda não se encontra preso nos túmulos, o qual foi sepultado, se o espírito não se encontra em regiões umbralinas, porque não é só querer, não é só o nosso desejo, há vários fatores intermediários. Merecimento nosso, fé, acreditar, conhecimento nosso. Uma pessoa, uma vez, foi até o Chico Xavier e lá o filho dessa pessoa deixou uma mensagem imensa a essa pessoa. Isso, muitas pessoas conhecem essa história. Depois que o Chico leu a mensagem ali, a pessoa foi até o Chico, pegou essa mensagem, rasgou a mensagem, jogou na cara do Chico, porque isso está na história, na cara. E ainda cuspiu no rosto do Chico. Mas aí jogou na cara e cuspiu no rosto. Você observou a psicologia?
Porque se jogou na cara, não era para ele ter cuspido na cara também? Não. Na cara. Jogou na cara do Chico. É a expressão primitiva a qual aquele pai de família se encontrava. Cuspiu no rosto do Chico. Aí é o lado sublime do Chico. É simples, gente. É só a pessoa raciocinar. Então vamos para o próximo vídeo.